Então, nós estamos, pela misericórdia de Deus, estudando a doutrina das últimas coisas. Eu vou passar, irmão, no final eu vou colocar aí, para todo mundo preencher. Tem umas coisas para preencher aí, eu vou colocar no final da aula. Nós estamos, irmãos, caminhando aqui para o final do nosso estudo da escatologia. Na verdade, só está faltando dois assuntos, né? O milênio e o estado eterno. Pelo que eu estive olhando, a gente não vai conseguir terminar o milênio hoje, né? São 1000 anos, né? 1000 anos é muito tempo para uma aula. Então nós vamos começar com uma definição, tá? A definição é essa que vocês têm aí. Um reino que será implantado aqui na terra por um período literal de 1000 anos, o qual terá início após a segunda vinda de Cristo. Então, nós entendemos que o reino milenar, ele pode ser definido dessa maneira. O estabelecimento do reinado de Cristo durante 1000 anos literais, que ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Por que nós acreditamos que será após a segunda vinda de Cristo? Porque a maneira como o texto sagrado é construído, dá essa ideia de uma progressão natural. Você tem, por exemplo, no livro do Apocalipse, nós vimos isso na semana passada. No capítulo 19, você tem a segunda vinda de Cristo. Cristo vindo e destruindo os exércitos do anticristo, esse tipo de coisa. Então, capítulo 19, vamos abrir lá, por favor. Vamos abrir para não ficar apenas nas minhas palavras. A gente olhou esse texto semana passada, então eu não quero me demorar muito sobre ele. Mas só para vocês verem, o capítulo 19, verso 11, diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E ele começa a descrever detalhes aqui, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, e ele fala de um grande julgamento, da morte de reis, soldados que estarão levantados contra o Senhor Jesus Cristo. Então ele narra tudo isso, e capítulo 20, veja como começa. Então essa pequena partícula aí, então, ela dá a ideia de uma progressão, é o próximo evento. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então vocês vejam que é a sequência natural do texto. Capítulo 19, você tem a segunda vinda de Cristo, e no capítulo 20, primeiro verso, você tem então o início do chamado reino milenar. Eu coloquei no número 2 da definição que ele mesmo, isto é, o Senhor Jesus, reinará pessoalmente com vara de ferro sobre as nações. A sede é a cidade de Jerusalém. Então, uma característica do reino milenar é o que o Senhor Jesus Cristo, em pessoa, fisicamente, ele estará nesse mundo, governando o mundo inteiro da cidade de Jerusalém. Essa expressão vara de ferro, que é uma expressão muito usada na Bíblia para falar desse momento, é para dizer que será um reino de justiça, e que Jesus reinará com firmeza. A ideia de que a justiça não será mais distorcida, o mal não deixará mais de ser recompensado. Então será um reino correto. Nós colocamos isso no número 3. Será um reino de paz e prosperidade, entregue aos santos, que se estenderá por toda a eternidade, nos novos céus e nova terra. Então, esse reinado de Cristo que inaugura no período milenar, ele não vai ser mais interrompido. Vai haver uma rebelião, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, no final desse período de 1000 anos, mas essa rebelião, ela não derruba o governo do Senhor Jesus Cristo. Então a gente poderia dizer que Jesus inicia o seu reino no milênio, e esse reino ele vai se estender pela eternidade. Evidentemente que antes disso vai haver a destruição disso tudo, a reconstrução, vai haver o grande trono branco, o julgamento de todos os povos, mas a ideia é que é um reino que está iniciando e que não vai ser mais interrompido. Antes da gente prosseguir, eu queria só
destacar um pequeno parêntese, irmãos, é que essa questão do milênio, ela, dentro dos segmentos dos evangélicos, existem posições diferentes sobre ele. Então você tem uma posição que é chamada de amilenismo. A gente já falou sobre isso, mas eu estou apenas pontuando porque eu acho que o assunto pede. Nós temos uma visão chamada amilenista, que acredita que o 1000 anos é um período figurado. Esses 1000 anos não são 1000 anos literais. Eles dizem que 1000 anos é uma expressão figurada para falar desse período que começou com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e vem até a sua segunda vinda. Essa era que hoje nós chamamos de era da igreja, eles chamam de milênio. Então esse milênio, ele não é um milênio literal, ele é um milênio figurado. Então grupos como os nossos irmãos presbiterianos, alguns congregacionais, a própria Igreja Católica Romana, eles têm essa compreensão de que o milênio não é um período literal, mas é um período figurado em que Cristo estaria governando espiritualmente o mundo. Vocês estão vendo aqui que o texto fala que o período milenar envolve o aprisionamento de Satanás. Nós acabamos de ler isso. Como é que eles interpretam isso? Eles interpretam também de um sentido figurado, dizendo que Satanás está preso no sentido de que o raio de ação dele foi diminuído com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma prisão literal. E Satanás, ele teve o seu ministério, por assim dizer, bem mais limitado após a segunda vinda de Cristo. Então nós, evidentemente, temos muitos problemas com essa visão milenar. A primeira, eu já disse para vocês, é que o texto, a maneira como o Apocalipse é escrito, traz uma continuidade que é natural. No capítulo 19, você tem a segunda vinda de Cristo, e no capítulo 20 você tem o milênio. A própria expressão então traz essa ideia de que está dando mais um passo, é uma progressão. E nós também temos dificuldade com essa questão de você ver sentido figurado naquilo que a Bíblia parece não dar sentido figurado. Deixa eu explicar. Você tem passagens bíblicas que têm sentido figurado. Você começa lendo o Apocalipse, lá tem uma descrição de Jesus que fala assim: os olhos dele são de fogo. Então quando você lê isso, evidentemente você sabe que o autor está falando de sentido figurado. A própria leitura do texto fala de sentido figurado. Fala lá que, em Isaías, fala que as árvores irão bater palmas. Evidente que quando você lê isso, a própria leitura natural pede um sentido figurado. Mas em passagens em que é possível uma leitura natural do texto, literal do texto, a gente não deveria privilegiar sentido figurado. Senão, se você começar a fazer isso com toda a Bíblia, você vai fazer a Bíblia dizer o que quer. Então, aqui no próprio texto, nós não vemos nenhum elemento que aparente ser simbólico. Então, por isso que nós não vemos como sendo figurado, mas como sendo literal. E tem uma outra visão também, que hoje já não é tão popular como foi no início do século XX, que é chamada de pós-milenismo. Pós-milenismo vê o milênio, vê a segunda vinda de Cristo depois do milênio. E para eles, assim, eles diziam que o mundo viria um grande progresso, que o evangelho iria ser espalhado, as pessoas iriam começar a crer em Jesus de todas as nações e lugares. Isso ia trazer uma melhora substancial para o mundo. Então, quando Cristo chegasse para reinar, ele só ia chegar para reinar num trono que estava praticamente preparado para ele, e dentro de um contexto mundial muito favorável para a sua chegada, porque a ideia deles é que a pregação do evangelho iria conquistar o coração das nações para o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus chegasse para reinar, ele reinaria já sobre um mundo muito bem estabelecido, organizado, de pessoas convertidas. Então, por trás dessa visão pós-milenista está essa ideia de que a humanidade está caminhando para o progresso. Essa posição ela começou a perder força depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que
toda aquela ideia de progresso, que estamos indo para o melhor, o homem está evoluindo, as ciências chegaram aí com toda a força. Tudo isso foi desconstruído depois que 2 bombas atômicas quase que destruíram centenas de milhares de pessoas. E aí se entendeu que o homem não está melhorando, o mundo não está melhorando. E nós temos aí muitos desses pós-milenistas caminhando em direção ao amilenismo. Então nós temos essas 2 posições que são diferentes. Eu estou mencionando isso para os irmãos, mas lembre-se, irmãos, que essas posições, elas não definem o evangelho, elas não definem se uma pessoa é cristã ou não. Elas estão dentro daquelas divergências bíblicas que a gente trata um pouco mais como sendo periféricas. Isso não é uma questão de fé. Então você pode olhar para um amilenista e dizer: é meu irmão, é do Senhor, é salvo. A gente não está tratando aqui de heresia, né? A gente está tratando do que chamaríamos de erro teológico. Pois bem, então, prosseguindo, letra B, o propósito do milênio. Para que o milênio vai existir? Em primeiro lugar, o milênio vai existir para cumprir promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, de um reino eterno e de paz, e o restabelecimento do povo judeu na Palestina. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que Deus fez promessas para Israel. Essas promessas incluem esses 3 tópicos aí que eu coloquei para vocês. Primeiro, um reino eterno, um reino de paz e o povo judeu morando na Palestina. Quando você lê o Antigo Testamento, fica muito claro que Deus fez essas promessas ao povo de Israel. E que essas promessas, elas não foram cumpridas ainda. O povo de Israel esteve em certas ocasiões em que parecia que eles estavam próximos de herdar toda essa promessa. Mas eles não herdaram. Eu queria ler só um exemplo com vocês. Gênesis capítulo 15. Vamos ler essa passagem, por favor. Gênesis 15, 18, aqui Deus está falando com Abraão. Quem acompanhou a série a respeito de Abraão, nós olhamos esse texto bem de perto. No verso 18, olha o que Deus prometeu a ele. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra. Que terra é essa que Abraão estava? Era a terra de Canaã, a terra que o povo de Israel se estabeleceria. Mas ele não diz só isso, ele diz: desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Se você pegar um mapa e for olhar lá, você vai ver que ele está falando daquela região que chama o Delta do Nilo, que está lá no norte da África, que são vários pequenos rios que formam o rio Nilo, desde lá, e aí você vai até o norte, onde hoje nós teríamos mais ou menos a região do Iraque. É uma grande extensão de terra. E o que eu estou dizendo para vocês é que Israel nunca teve a posse dessa terra. Nos melhores tempos do domínio de Israel, que a gente poderia dizer, a época de Davi, a época de Salomão, eles não possuíram essa terra toda. Então essa promessa que o Senhor fez a Israel, ela é uma promessa que ainda está por se cumprir. Eles não tiveram um reino de paz ininterrupto. Eles tiveram certos tempos em que eles desfrutaram de alguma paz, mas eles não tiveram um reino ininterrupto de paz. Então, essa promessa que Deus fez, ela foi reiterada pelos profetas. Eu coloquei uma sequência, irmãos, de passagens bíblicas, mas eu não vou ler todas para vocês, eu deixo aí como tarefinha de casa. Deixa eu só mencionar algumas delas. Isaías 65, vamos ver o que esse texto diz. Isaías 65,
Deus diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então veja que o discurso de Isaías é: eu vou trazer vocês de volta. Lembra que Isaías está escrevendo para uma sociedade que estava prestes a cair no juízo de Deus? E Deus está prometendo através dele: eu vou trazer vocês de volta, vocês vão herdar essa terra, vocês vão ter a posse dessa terra. E essas promessas, irmãos, elas não foram cumpridas plenamente. Olha ainda, por favor, Miqueias, capítulo 7, já indo para o final do Novo Testamento. Para quem não sabia, tem um livro da Bíblia que se chama Miqueias, viu? Capítulo 7, verso 19. Eu gosto dessa passagem porque o Miqueias ele remonta a Abraão, que a gente acabou de ler. Ele diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Muito legal isso aqui. Então a promessa é: primeiro, eu vou ter compaixão de vocês. Essa compaixão se expressa no perdão de todos os pecados, em que os pecados de vocês serão lançados no fundo do mar. Eu pergunto para vocês, isso aconteceu com Israel já? Israel foi como nação justificada plenamente dos seus pecados, isso ainda não aconteceu. Ele diz ainda: eu vou mostrar a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais. Então, o que é que o Miqueias está fazendo? Ele está conectando a restauração de Israel com a promessa que Deus fez a Abraão. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, que nós vamos possuir essa terra. Miqueias está dizendo: essa promessa vai ser cumprida. Então, irmãos, é por isso que nós entendemos que o Novo Testamento estabelece naturalmente a existência de um reino milenar, porque um reino milenar ele serviria para cumprir essas promessas. Se nós concebermos que o milênio não existe, ou que o milênio é apenas uma figura, é como se nós estivéssemos dizendo que todas essas promessas que Deus fez, elas nunca se cumprirão, que Deus prometeu a Israel coisas que ele nunca intentou dá-las. Então é por isso que nós entendemos que o reino milenar é necessário, além de ser bíblico, para que essas promessas do Senhor sejam cumpridas. No número 2 da letra B, nós colocamos uma outra característica do milênio, um outro propósito, é que Deus derramará plenamente o seu Espírito e as pessoas conhecerão o Senhor. Então haverá um derramamento do Espírito Santo, como nunca houve em toda a história. Imagina que Atos capítulo 2, que nós temos ali um derramar do Espírito Santo, em termos tão bonitos. Imagina que Atos capítulo 2 foi apenas um prelúdio, foi apenas uma pequena sombra do que Deus vai fazer durante esse período, que vai ser um derramamento tão pleno de Deus, que ninguém vai precisar evangelizar ninguém. Quando diz lá, as pessoas me conhecerão, isto é, a ação do Espírito Santo em revelar Deus será tão poderosa, que vai praticamente dispensar a tarefa evangelística. As pessoas já conhecerão o Senhor.
Então, essa é a característica do milênio. Uma outra, estou agora na letra C, é a prisão de Satanás. Então, vamos para o capítulo 20 de Apocalipse, olhar essa referência, e veja aí, que o texto diz. Apocalipse 20, verso 1 ao verso 3. Logo depois da segunda vinda do Senhor Jesus, João tem essa visão. Ele diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Essa ideia de abismo é uma ideia que é muito repetida em Apocalipse, se você já leu Apocalipse com atenção. A Bíblia fala que inclusive há demônios que estão presos no abismo e que eles vão sair para perturbar a humanidade durante o período da tribulação. Então há uma dimensão espiritual, por assim dizer, em que existem demônios que estão aprisionados e que eles só serão soltos durante o período do julgamento de Deus nesse mundo, na época que chamamos de tribulação. Então aqui o texto está falando que existe um anjo que ele tem a chave desse abismo, isto é, chave aqui, entenda-se o acesso. Esse anjo ele tem acesso a essa dimensão. E aí no versículo 2 acrescenta: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Lembra que essa ideia de pôr selo é para falar que é de propriedade de alguém. Quando o Senhor Jesus foi colocado no sepulcro, as autoridades de Israel foram lá e pediram a Pilatos que selasse o selo. E aí colocaram um selo no sepulcro de Jesus. Esse selo era para dizer: é propriedade de Roma. Então quando fala que o anjo selou o abismo, é para dizer que aquele abismo, aquele lugar em que demônios estão aprisionados, pertence a quem? Pertence a Deus. Normalmente a gente não pensa muito assim, quando a gente fala de abismo, quando a gente fala de inferno, normalmente a gente pensa como sendo a casinha do diabo. O diabo tem um lar, que ele manda lá, e que ele coordena tudo que acontece lá, e isso é o inferno. Irmãos, isso são lendas populares que as pessoas criam. Todos esses são lugares de julgamento, e eles pertencem ao Senhor. Então o texto diz que ele foi colocado lá por 1000 anos. E aí verso 3 diz o seguinte: lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que eles sejam soltos pouco tempo. Uma questão que eu acho que é muito difícil para quem acredita que o milênio é apenas figurado, é essa expressão aqui: para que ele não enganasse mais as nações até que se completassem 1000 anos. Então, para quem acredita que Satanás está preso hoje, teria que explicar isso. Quer dizer que o diabo não está mais enganando hoje? O diabo não está mais promovendo a mentira, a falsa religião? Ele não faz mais isso hoje? Então é muito difícil você estabelecer esse tipo de ideia, porque o próprio Novo Testamento, o restante do Novo Testamento, diz que ele é o enganador, que ele está seduzindo as pessoas com mentira. Então aqui o que o texto está dizendo de fato é que vai existir um período no futuro chamado milenar, um período milenar, em que Satanás será preso, e durante esses 1000 anos ele não vai mais enganar as nações, ele não vai mais produzir o erro e a mentira religiosa, ele não vai fazer isso durante 1000 anos, e o texto diz que depois disso ele vai ser solto, porque é necessário que ele seja solto durante um pouco de tempo. É necessário por quê? Por causa do plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus contempla que no final desse período milenário ele seja solto e ele
promova uma enganação em massa de diversas pessoas. Então o texto está dizendo isso aí, dizendo muito claramente, tá? Então, número 1, eu coloquei assim: o homem não poderá mais usá-lo como álibi para o seu pecado. E aqui eu não estou sendo, irmãos, advogado do diabo, né? Mas vocês sabem muito bem que tem muita gente que usa o diabo como álibi para o seu próprio pecado, né? A história clássica é de uma jovem que chega procurando seu pastor e diz assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa e o senhor expulsasse o demônio do meu pai, porque meu pai está endemoniado. Aí o pastor diz: mas como assim? Me explique isso melhor. Não, o meu pai, ele está traindo minha mãe, e ele está endemoniado, e o senhor precisa ir lá e repreender o demônio da prostituição para ele ser liberto. E esse pastor, de uma forma muito sábia, respondeu assim: olha, o seu marido, ele não está precisando de exorcismo. O seu marido, ele está precisando de arrependimento. O seu pai, né? Desculpe, né? Ele está precisando de arrependimento, porque esse pecado é um pecado da carne. Evidentemente que o trabalho do diabo é potencializar o pecado em nós, é se aproveitar da fraqueza da nossa carne e criar situações e meios para que a gente peque mais ainda. Mas nós não precisamos dele para cometer pecados da carne. Tanto que esse período milenar é um período que a Bíblia fala que vai existir pecado no mundo. Evidentemente que não vai existir na mesma proporção que existe hoje, por duas razões: haverá um número de glorificados muito grande; segundo, Satanás estará preso; e terceiro, o Senhor Jesus Cristo estará reinando, e ele vai reinar com vara de ferro. Então a intensidade e o volume da maldade será menor, mas ainda assim haverá pecado, embora Satanás esteja preso. A segunda característica que eu coloquei aí na letra C é que a justiça de Deus será manifestada plenamente. Vamos olhar Isaías 11. É bonito essa passagem, viu? Muito bonita. Eu queria ler com vocês a partir do primeiro verso. Ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. É bem bonita essa descrição, não é? Bem bonita. Então, o tronco de Jessé é para falar que é do lombo de Jessé, da família de Jessé. Quem foi que veio da família de Jessé? Muito conhecido: Davi. Então é dessa descendência. É por isso que no Novo Testamento o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi. Ele nunca rejeitou esse título. A gente vai falar um pouco mais isso na hora da pregação de manhã. Então esse vai ser um renovo. E número 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então veja que ele está falando de um rei que viria do tronco de Jessé, da descendência de Davi, e nós sabemos pelo restante da revelação que ele está falando do Senhor Jesus Cristo, e que ele vai governar com extrema justiça. Ele vai matar com o sopro dos seus lábios o perverso. Então Deus, ou o Senhor Jesus Cristo nessa época, ele vai ser executivo, legislativo e judiciário. Tudo vai ser ele. E aí o versículo 6, que é bem significante, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito.
O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Então as crianças pegando na barba do leão e puxando o leão assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa época vai haver uma reformulação na criação, em que o ser humano já vai começar a experimentar alguns aspectos da criação que remetem ao Éden. Então tudo isso inaugurado durante o período milenar. A humanidade, eu coloquei no número 3, terá todas as condições para uma vida plena. Vida plena. O texto sagrado diz que quem viver pouco no milênio, vai viver 100 anos. Então morreu com 100 anos, morreu jovem, tão novo. Vai ser dessa forma. E tudo isso, irmãos, por causa da presença de Deus, através do governo do Senhor Jesus Cristo, trazendo bem, justiça. Tem um princípio que a Bíblia mostra muito claro, é que a intensidade e o volume do pecado diminuem o tempo de vida. Deus falou lá no Gênesis, logo cedo, que por causa do pecado do homem, os seus dias não iriam passar de 120 anos. Então, o salário do pecado é a morte, e quanto mais o homem peca, mais a sua vida vai se esvaindo. Vida espiritual, nem se fala. Tá bom, nós vamos parar aqui, semana que vem a gente vai continuar com as características espirituais e o governo e os governantes do milênio. Vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Eu vou deixar para a gente abrir perguntas na próxima semana, quando eu terminar o assunto, e eu vou colocar aqui para quem quer completar o restante.